para você se contextualizar, tanto você que está nos visitando, como você que faz um bom tempo que não ouve uma pregação em Gênesis. Nós estamos voltando, depois de 3 meses, às nossas exposições no livro de Gênesis. Exposições são uma maneira de nos aproximarmos da Bíblia como os apóstolos se aproximavam, entendendo a Bíblia nos seus próprios termos, explicando e aplicando, capítulo após capítulo, cena após cena. É isso que alimenta o povo de Deus e é isso com que faz o povo de Deus forte e conhecedor da palavra de Deus. Por isso que nós cremos no poder, não do pregador, não da estrutura, mas no poder da palavra por meio da exposição da mesma. Então, em Gênesis capítulo 17, nós temos uma cena que repete uma cena do capítulo 15, porque é uma cena de aliança, embora com novos termos. Mas quando eu estava lendo esse capítulo aqui, lembrando da aliança, lembrando das responsabilidades que uma aliança requer de cada um de nós e requeria do próprio Abrão, logo convertido em Abraão, de Sarai, logo convertido em Sara, eu lembrei de um amigo meu, um amigo ano de 2018, 2019, um amigo que estava muito empolgado lá de Fortaleza. Ele queria conhecer muito teologia, e ele comprou vários livros, e ele começou a estudar no seminário de Fortaleza, no seminário bíblico, Sibima, e ele avançou muito rápido, e às vezes um avanço muito rápido, ele não é saudável, mas nós ficávamos empolgados com toda essa sede, essa fome que ele tinha. Ele lia muito, ele deixava algumas coisas para lá. Ele era de uma igreja um pouquinho complicada, no sentido de que pregava certa prosperidade para quem obedecia a Deus. Ou seja, se você for um diácono, se você for alguém que serve, cada vez mais que você sirva a Deus, mais Deus vai te abençoar, inclusive financeiramente. Embora lendo muito, ele ainda estava nessa igreja, uma igreja que, de certa maneira, oprimia ele, porque ele tinha que servir, para então obter bênçãos de Deus como uma troca, um tipo de legalismo aí, ou de uma teologia da prosperidade. Enquanto eu estava relendo o texto hoje para conversar com vocês, para aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, eu vi algumas postagens dele, estava passando, e ele estava dizendo: olha, hoje eu sou ateu. Não um ateu que não crê mais em Deus, mas um ateu prático. E a explicação do ateísmo dele foi a seguinte: quando eu estava na igreja, eu vivia pobre. Quando eu estava na igreja, eu tirava tempo do meu trabalho para poder servir. Ele era músico também, ele era diácono, ele fazia várias coisas. Então ele tirava tempo do trabalho, porque era um trabalho em casa, de produção, para poder servir na igreja, porque ele achou que Deus ia recompensá-lo por esse serviço. E cada vez mais empobrecendo, cada vez mais tendo dificuldades familiares, não conseguiam ter filhos no seu casamento. E aí o que ele percebeu? Quando ele começou a abandonar a igreja, as coisas começaram a melhorar. Ele disse: olha, então minha teologia está errada. Não é mais teologia da prosperidade, agora é um ateísmo da prosperidade. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu me dou bem. Portanto, é melhor me afastar de Deus. Portanto, é melhor me afastar da igreja. A igreja está me fazendo mal. Ter uma aliança com Deus está me fazendo mal à minha família. E ele começou a criar uma teoria que é a seguinte: talvez Deus não queira que nós tenhamos essa vida tão dedicada a Ele. Isso é coisa de homens. Isso é invenção de pastores, de estruturas, de denominações, né? Você viu uma denominação hoje. Isso é invenção para escravizar pessoas. Na verdade, o que Deus quer é uma vida livre, que você faça o que quer, que você cuide da sua família. Um argumento dele era o seguinte: quando eu servia a Deus, meu filho comia mal. Agora que eu não estou servindo a Deus, meu filho come bem. Então, será que Deus quer que meu filho coma mal ou coma bem? Parece um argumento muito lógico, mas é um argumento que não faz nenhum sentido dentro das linhas bíblicas. Eu estou trazendo esse exemplo triste desse amigo, que eu espero que volte, que não seja uma apostasia completa, mas tenha um retorno para a fé verdadeira, não aquela fé que ele achava que tinha anteriormente. Mas eu lembrei desse caso quando eu leio aqui os termos de uma aliança, e eu percebo que a aliança é algo dado de graça, é algo que é recebido pela fé, mas que ao mesmo tempo essa aliança tem os seus termos. Ao mesmo tempo essa aliança tem suas demandas, suas obrigações.
Algumas coisas Deus cobra para que sejam feitas. E Deus não promete nada em troca dessas demandas. Se você fizer, eu te abençoarei. Mas, se você faz parte dessa aliança, essa aliança que eu te dei de graça, você precisa cumprir os requisitos dessa aliança. É um tipo de dinâmica que crentes imaturos não compreendem. Eles vão escolher ou um caminho do extremo da obediência legalista, ou escolherão um caminho do extremo de não preciso fazer nada porque Deus já me deu tudo. Não preciso ir para o culto, não preciso me envolver. Algo que nós chamamos de antinomismo. E antinomismo significa o quê? Matar a lei. Você não precisa mais da lei, você só precisa da graça salvadora. Mas a questão, meus amados irmãos, é que existe lei. Inclusive existe lei no Novo Testamento. Jesus deixou certas leis para nós. O Sermão do Monte é um sermão de lei. Você deve orar dessa maneira, você deve jejuar dessa maneira, você deve viver dessa maneira. Bem-aventurados os perseguidos. Ou seja, você precisa ser perseguido por conta da justiça. Existe lei, sim, ainda na nossa fé do Novo Testamento, da igreja. A nossa fé ainda contém as obrigações. Isso tudo já estava em semente nas primeiras alianças que Deus fez com o seu povo. E nós temos o privilégio de observar ao vivo isso acontecendo. Nas primeiras alianças estabelecidas, após Noé, nós temos a aliança com Abraão. Essa aliança já vai nos ensinando que dinâmica é essa entre a graça e a lei. Entre aquilo que nós recebemos de graça e as obras que precisamos fazer. É uma dinâmica complicada, mas para que você seja um crente maduro, para que eu seja um crente maduro, eu preciso entender como é que isso funciona. Nós lemos de início versículos 1 a 8, eu quero repetir essa leitura com você, então fazer uma oração para que nós percebamos essa aliança que primeiro tem a ver com Abrão, tem a ver com Deus, tem a ver com Sarai e tem a ver conosco também. Gênesis 17, versículo 1 diz assim: Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra, agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como a propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Vamos fazer uma oração. Deus, diante da tua palavra aberta, rogamos entendimento, que teu povo seja abençoado, que teu povo seja nutrido com a tua palavra, que cada passo que nós estamos trilhando nessa história de Gênesis, em uma história inspirada por ti, em uma história já prevista, já calculada para abençoar tanto Israel como a igreja que viria, que nós de fato sejamos abençoados, tanto com o exemplo de Abraão, mas acima de tudo, com o teu agir na vida dele, com o modo como o Senhor age, agiu ontem, age hoje e agirá para sempre, porque o Senhor é o mesmo, e nessa confiança nós oramos, em nome de Jesus, amém. Nós temos uma marcação entre capítulos 15 e 16 e capítulo 17, um bom tempo se passa. Lembra que o capítulo 15 é o início da aliança. Na verdade, todo o percurso, a saga, seria o termo técnico, a saga de Abraão, ela é uma saga demarcada por chamados de Deus. Deus indo lá e incomodando ele. Começa no capítulo 12, venha, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para onde... E ali inicia. Capítulo 13, Deus fala de novo. Capítulo 15, Deus estabelece uma aliança. O capítulo 17, o qual você está olhando para ele agora, ele seria muito complicado de ser interpretado se não houvesse o capítulo 15.
Porque no capítulo 15, nós já passamos por ele e percebemos que a aliança que Deus estabelece com Abraão é uma aliança dada unicamente pela graça de Deus. É a graça de Deus quem estabelece essa relação, que diz: venha para mim que eu quero te abençoar. É a graça de Deus que chama, é a graça de Deus que institui, é a graça de Deus que fala, é a graça de Deus que diz: eu cumprirei a aliança, Abraão, mesmo que você não cumpra. De tal maneira que, ao invés de passarem os dois entre os animais mortos, só Deus passa. Abraão está dormindo, Abraão está perturbado pelos pecados que virão, mas Deus passa sozinho, garantindo uma coisa: eu cumprirei esta aliança. Depende da minha força, depende do meu poder, não do seu poder, Abraão, não da sua fé, depende de mim. Mas perceba como a Bíblia dá essa base, e nós continuamos na história, agora no capítulo 17, em um amadurecimento dessa aliança. Nós temos agora um Abraão muito mais velho. Nós temos aqui um lapso temporal onde o homem agora tem 99 anos. Mesmo para os termos antigos, mesmo para o calendário antigo, 99 anos é muito tempo. Nós não temos mais simplesmente um homem adulto e maduro. Nós temos um idoso. Nós temos um homem que chegou, mesmo para os padrões da época, à nossa chamada terceira idade. Ele não tem mais o mesmo vigor. Ele não tem mais a mesma força. Entenda isso. Na metade da saga revelada nas Escrituras, porque tem muito mais coisa por vir, na metade, Abraão já está cansado. Abraão já não tem mais o mesmo vigor físico. Por isso que o texto faz questão de dizer: ao atingir a idade de 99 anos, Deus apareceu para ele. Para mim é mais uma marca de que não depende da nossa força e vigor, depende de Deus, depende da força e do vigor de Deus. Deus aparece para ele e se revela no que nós chamamos de um nome pactual. Quando nós falamos de aliança, os termos técnicos são esses: aliança ou pacto. Pacto envolve um negócio onde nós vamos sentar e dizer: você vai dar isso, eu entrarei com isso, e as garantias são essas e as penalidades são essas. Isso é um pacto, isso é uma aliança. Quando a Escritura no Antigo Testamento fala de fazer uma aliança, o termo que ela usa é cortar uma aliança. Você pode ler aqui na sua Nova Almeida Atualizada, na sua Almeida Revista Atualizada, e vai estar assim: Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Mas em hebraico vai estar assim: Deus cortou uma aliança com Abraão. E é estranho esse negócio de cortar. Deus cortou uma aliança. Para nós, cortar é separar, não é? Você vai já entender porque a aliança é cortada. Porque estabelecer é cortar, porque tem a ver com a circuncisão. A circuncisão é um corte. E tem todo um significado simbólico em torno desse corte. É um corte de um tipo de sacrifício, mas é um corte que estabelece uma relação. Deus então aparece para Abraão com seu nome pactual. O nome de Deus revelado aqui é essencial. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. E você já deve ter ouvido falar dos nomes de Deus. Eu estou chamando de nome pactual porque é o nome que Deus escolhe se revelar para estabelecer o relacionamento. E tem tudo a ver aqui com os nossos relacionamentos. Quando nós decidimos casar e fazer um casamento civil, nós apresentamos ao cartório os nossos nomes de solteiro, nas nossas certidões de nascimento. O cartório toma os nossos nomes de nascimento em nossas certidões e faz uma nova certidão, que agora é uma certidão de casamento. São nomes de aliança. Deus se revela em um nome da aliança, que é o Deus Todo-Poderoso, mais conhecido como El Shaddai. Já ouviu essa palavra? El Shaddai. El significa Deus, então sempre El significará Deus, mesmo no nome Emanuel, mesmo no nome Gabriel, Miguel, que nós conhecemos. El sempre representa Deus, divindade, um Senhor. Mas Shaddai aqui é interessante, porque ele não aparece tantas vezes. Tem 3 possibilidades que quero que você preste atenção. O que é que elas têm a ver com a história de Abraão? Por que Deus se chama aqui de El Shaddai? Por que não outro nome? Uma possibilidade é que Shaddai sejam montanhas. Então seria o Deus das montanhas. Essa é uma possibilidade pouco provável. Outra é que Shadaim significa seios.
Então teria a ver algo aqui com maternidade, com um Deus que dá fertilidade. Teria inclusive a ver com a história de Abraão, porque ele está dizendo que Sarai vai ter filhos. Agora Sara vai ter filhos, vai ter fertilidade. Mas mesmo assim o argumento ainda não é tão bom. A melhor possibilidade é que signifique justamente o que nossas traduções trouxeram: um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Quando Deus escolhe revelar esse nome, eu quero que você perceba que essa é a base de qualquer aliança, de qualquer confiança, de qualquer compromisso com Deus. Não está na base daquilo que nós falamos no nosso dia a dia e dizemos assim: olha, eu vou cumprir esse compromisso e eu empenho o meu nome de que eu vou cumpri-lo. Não tem a ver com esse tipo de coisa que nós fazemos, de empenhar o nosso nome, de colocar o nosso nome ali no teste. Eu tenho um bom nome. Aqui, na nossa relação com Deus, nós não temos bons nomes. O nosso nome é de pecador, o nosso nome é de falido, o nosso nome é de injusto, não há um justo nenhum sequer. Então, numa relação com Deus, quem empenha o nome é Deus. E Deus intencionalmente empenha um nome que nos dá confiança, que nos faz acreditar. Qual é o nome de Deus aqui revelado? Deus Todo-Poderoso. É um Deus que pode fazer todas as coisas. E mesmo revelando um nome de Todo-Poderoso, eles ainda riem de Deus. Mesmo dizendo: eu sou Todo-Poderoso, o coração humano ainda diz: Deus pode fazer? Será possível? Que Ismael vive em tua presença, Senhor. Essa é a solução, Deus, porque tu não podes fazer aquilo que pretendes fazer. A primeira coisa é essa. Eu quero que você perceba que todo o texto aqui caminha em torno do versículo 1. Porque o versículo 1 engloba essas duas linhas que demarcamos, da lei e da graça. A graça está aqui na primeira parte dessa frase: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Confia nesse Deus. É esse Deus que está te chamando para um relacionamento, Abraão. Você tem que confiar. Sara, confia nele. Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Para o nosso Deus não há impossíveis. Para o nosso Deus não há impossíveis. Mas a segunda parte da frase enfatiza a lei, a obrigação, aquilo que deve ser feito diante de um Deus Todo-Poderoso. Qual a obrigação aqui dada? Ande na minha presença e seja perfeito. Se não fosse a graça de Deus que disponibilizou a sua presença para que Abraão andasse do lado dela, se Deus dissesse: não quero nada com você, Abraão, você não é digno de andar na minha presença, nada feito, não haveria aliança. Perceba que toda a nossa complicação, ela envolve um pressuposto errado. Nós achamos que nós estamos em um lugar igual ao de Deus. Nós somos pares. Existe uma paridade entre nós e Deus. Deus dá o seu nome e eu dou a minha obediência. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus está em um patamar muito mais elevado. Se não fosse o Senhor, não teria aliança. Se não fosse o Senhor, não teria a eleição. O termo da eleição é esse: Deus primeiro chama, depois de chamar, obedeça a Ele. O mínimo que você pode fazer depois de ser eleito, de ser chamado, é ser perfeito. Anda na minha presença. E algumas traduções tentam diminuir o efeito aqui, dizendo: seja íntegro, seja uma pessoa boa. Mas a força é essa mesmo: seja perfeito. Você precisa buscar a perfeição. Andar comigo envolve santidade. Andar comigo envolve um reflexo do meu ser. Nesse início, quando nós lemos dos versículos 1 a 8, mesmo que o versículo 1 resuma as duas linhas, a linha do que Deus dá e a linha da minha obrigação, nós temos Deus falando de si, de como Ele propõe a aliança. Isso é muito interessante, porque nós não somos pares. Nós não podemos sentar aqui em um termo de igualdade e dizer: Senhor, eu tenho os meus pontos para colocar no contrato. Eu não concordo com tudo que o Senhor está dizendo aí, não. Eu tenho os meus pontos para colocar. Isso não existe, é Deus que estabelece a aliança. A aliança é dele. Ele dá a aliança do modo como ele quer. Foi ele que buscou esse relacionamento. É tão estranho isso, irmãos, porque mesmo que nós entendamos isso, me parece que muitas vezes nós queremos sentar na mesa com Deus e negociar. Deus,
deixa eu te ensinar um pouquinho aqui como deve ser o nosso relacionamento. O nosso relacionamento deve ser assim, Senhor. O Senhor pediu que eu fosse perfeito, mas não é assim, Deus. Espera aí, perfeição? O Senhor espera a perfeição de mim? Não. Deixa eu dizer outras coisas aqui que eu posso dar ao Senhor. Deus disse que você deve ir fazer discípulos de todas as nações. Não, espera aí, Deus. Isso quem faz são os missionários. O máximo que eu posso fazer, Deus, é orar, olhe lá, né? E mandar dinheiro, é o máximo que eu posso fazer. Mandar dinheiro para os missionários, orar por eles. Mas eu fazer discípulos, Deus, o Senhor não sabe fazer alianças. O que nós dizemos muitas vezes na prática é isso: Deus, tu não sabes fazer alianças. Nós cantamos Deus de alianças, Deus. Mas nós dissemos: Deus, tu não sabes. Não é a tua área fazer aliança. Essa aliança colocada por Deus, da parte de Deus, nos termos de Deus, diz, versículo 2: farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência poderosa. Abraão se prostra, já é uma reação diferente do capítulo 15. No capítulo 15, a primeira coisa que Abraão faz é questionar. Deus, como é que vai ser assim se Eliezer é um servo na minha casa e eu não tenho filhos? Tem uma maturidade maior de Abraão aqui. Abraão, em sua primeira reação, se prostra com o rosto em terra. E você sabe que se prostrar, colocar o rosto em terra, é uma figura de quê? De adoração. É uma figura de contrição, de dizer: Senhor, eis-me aqui, fala, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? E Deus continua falando. Abraão fica calado, ele apenas se prostra. Deus continua encarrilhado. Quanto a mim, versículo 4, esta é a minha aliança com você. A minha aliança é de que você será um pai de muitas nações. E o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Se o nome de Deus é essencial no início, no estabelecimento dos termos da aliança, a mudança do nome de Abraão é essencial para aquilo que vai acontecer. E perceba que, embora seja só uma letra em português, você tinha Abrão e agora você tem Abraão, a mudança é extremamente significativa. Você já ouviu Jesus dizendo Abba, Pai? Já ouviu? Abba, Pai. Paulo falando lá em Romanos capítulo 8, que nós clamamos Abba, Pai. O que é que significa Abba? Pai, literalmente. Não é papaizinho, papai, como popularmente se difundiu. É pai, pai em aramaico. Isso vem do hebraico que pai são duas letras, A, B, Ab. Então, perceba que o nome Abrão significa o seguinte: um pai exaltado. Antes da mudança do nome de Abraão, o nome dele já significava pai, um pai exaltado. A ideia aqui é a seguinte: quando você tem uma tribo, nesta época, no Oriente, dentro de toda aquela configuração antiga, você tem uma tribo de famílias. Então você tem um pai exaltado, e ao redor desse pai, seus filhos vão casando e criando outras famílias, mas vão morando perto do seu pai. E todas essas novas famílias servem a esse pai. Você já deve ter visto esse tipo de configuração. No Nordeste ainda era comum até certo tempo. Então o pai tinha aquela casa central e os filhos faziam casas ao redor, criavam os animais do pai, faziam agricultura juntos. Então isso acontecia. E o pai central, aquele que originou todas as coisas, era um pai exaltado. Esse era Abrão. Ele era um pai exaltado. Um pai de tribos, um centro de todo um estabelecimento de uma família. Mas Deus quer mais dele. Deus transforma o seu nome para Abraão, e há uma mudança aqui em que ele não é mais pai exaltado, mas ele é um pai de nações, um pai de muitas nações. É como se o nome Abraão fosse voltado aqui para 500 pessoas no máximo. O nome Abrão expandia esse poder para umas 500 pessoas. Já o nome Abraão expande esse poder para milhões de pessoas, para milhares, centenas de milhares. Não é mais pai exaltado, é pai de nações. Eu queria demarcar algumas coisas enquanto nós estamos nessa primeira parte, onde nós falamos dos termos de Deus da aliança. Primeiro, se
a base da aliança está no ser de Deus e no nome de Deus, porque o nome de Deus revela o seu ser, a pergunta é, para você, você tem conhecido Ele? Quem Ele é? A pergunta mais importante da sua vida é esta. É a pergunta que as pessoas faziam sobre Jesus. Quem é esse? Quem é esse que até os mares o obedecem? Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Essa é a pergunta que 4 anos de teologia tentam responder. Essa é a pergunta que livros e livros tentam responder. Essa é a pergunta que os seus devocionais devem estar buscando, ansiando. Quem é Ele? Quem é este? Você conhece Ele? Você tem tido intimidade com Ele, entendido dos seus atributos, como em Isaías 40 que lemos? E a última pergunta é, dá para confiar nele? Conhecendo, com o conhecimento adquirido sobre Ele, na revelação dEle, que é a Bíblia, dá para confiar nesse Deus? Completamente. Já na mudança de nome de Abraão, voltado aqui para a nossa responsabilidade, ou para a responsabilidade do patriarca, algumas coisas podem ser demarcadas. A primeira é que o homem, quando entra em aliança com Deus, o ser humano em aliança com Deus, não pode ser mais o mesmo de que ele era antes da aliança. Se você entrar em uma aliança com Deus, você não pode ficar do jeito que está. Você tem que ser transformado. A transformação ali era demarcada pela mudança do nome. Mas uma coisa é certa. Quem fica do jeito que está, quando entra em uma relação com Deus, muito provavelmente não entrou em uma relação efetiva com Deus. A identidade precisa ser transformada. Deus, por outro lado, é quem nomeia, é quem manda. E diz, você não será mais esse, você será outro. Havia uma prática comum, não estou dizendo que está certa ou errada, de missionários. Eles chegavam em uma cultura e os nomes daquelas pessoas eram nomes conectados aos deuses locais. Então, quando esses missionários pregavam o evangelho, essas pessoas se convertiam, elas eram batizadas e recebiam um novo nome. Chamava-se de nome de batismo ou nome de cristão. E você já ouviu essa expressão? Qual é o teu nome de batismo? Tem muito a ver com essa transformação. Havia o nome de pagão e agora existe o nome de cristão, porque é uma nova vida. Você tinha um nome lá de Astarote, agora você tem o nome de José, você tem o nome de Maria, você tem o nome de Emanuel, nomes cristãos. Embora alguns possam questionar que está oprimindo a cultura, não sei o quê, mas a ênfase está correta. Há uma mudança de identidade, ou deveria haver uma mudança de identidade. É Deus quem faz essa mudança. E o último ponto a ser estabelecido aqui é que, se Abraão está sendo chamado para uma obra tão grande, ele precisa mudar para cumprir essa obra. Ele precisa passar por uma transformação para que ele então seja pai de muitas nações. Se você der uma lida rápida, está aí no capítulo 17 e vai vendo, perceba como os termos da aliança aparecem. No versículo 1, o termo ou obrigação é andar na presença de Deus e ser perfeito. No versículo 2, tem uma promessa, uma descendência numerosa. No versículo 4, a promessa é que ele vai ser pai de muitas nações. No versículo 6 é que ele vai ser fecundo, vai ter muitos filhos. Dele sairão reis e nações. Versículo 7 demarca que esta não é uma aliança que vai passar, é uma aliança eterna, de ser o Deus deles. No versículo 8, você observa que tem uma promessa de que dará-se uma terra a ele, dar-se-á uma terra de Canaã para ele. E já versículos 10 ao 14, nós temos uma exigência de que o sinal da circuncisão seja feito. E é nessa exigência que nós fazemos a transição do versículo 9 em diante, quando não temos mais Deus aqui falando, mas Deus fala agora para Abraão em suas obrigações. Olha como muda. Antes Deus falava de si mesmo, agora Deus fala a Abraão nas obrigações que ele deveria ter. Versículo 9 diz: Deus disse ainda a Abraão, agora mudou, guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês.
Um menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver circuncidado na carne, ou tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Agora eu entro às obrigações. As obrigações aqui giram em torno de uma coisa só. O termo é: guarde a minha aliança. Eu me revelei, eu estabeleci pela graça esta aliança. Este é o meu nome, este é teu nome agora. Eu estou ordenando uma transformação na sua vida. E o que eu peço é isso. Eu quero que você guarde esta aliança, versículo 9. Guarde esta aliança através de um sinal. E o sinal estabelecido é a circuncisão daqueles do sexo masculino, dos machos. Aqueles que nascerem no seu meio devem ser circuncidados. Causa um grande estranhamento quando nós lemos essas linhas, porque a circuncisão se torna algo bem estranho aos nossos ouvidos. Aos nossos ouvidos, nós sabemos da medicina, nós sabemos da limpeza de nossos filhos que estão crescendo, que muitas vezes têm inflamações nos seus órgãos genitais e precisam ali fazer uma pequena cirurgia, uma cirurgia da fimose. Nós conhecemos esses termos. Mas para nós a ideia de circuncisão, a ideia de cortar o prepúcio é muito estranha, porque não está dentro da nossa cultura. Para a nossa cultura é simplesmente uma questão médica. Para a cultura que envolve ali o povo de Israel desde o início, é uma questão espiritual, é uma questão religiosa também. A religiosidade se misturava com a própria limpeza corporal nesse sentido. Eu tenho algumas coisas para falar sobre a circuncisão, porque elas trazem certo desafio para nós. O principal desafio é: se Deus estabeleceu esta aliança com Abraão, essa aliança continua para nós hoje, a circuncisão ainda é uma necessidade hoje? Talvez você diga: pastor, essa pergunta não é tão importante. Sim, é. Ela é tão importante que Paulo escreve a epístola de Gálatas para responder ela. Gálatas é escrita por isso, para responder aos irmãos da igreja que estavam dizendo: olha, precisamos circuncidar os homens da igreja, porque Deus mandou. Porque Deus mandou no Antigo Testamento e continua sendo necessário hoje. Isso causou divisão na igreja. Irmãos brigando com irmãos porque não entendiam a Bíblia. E se você viu semana passada, você entendeu que até hoje existem novas perspectivas que estão tentando questionar isso. Nós temos irmãos hoje decidindo sair de igrejas bíblicas para ir atrás de um tipo de judaísmo. Há pessoas aqui que eu andei junto, que eu estudei a Bíblia junto, mas que o legalismo tomou tanto conta do seu coração, que hoje estão usando o chapeuzinho, bandeira de Israel, cantando Shalom, Shalom. Em português eu sei que é paz, você não precisa estar cantando Shalom, Shalom. Mas tentando ser judeus, sem serem judeus de fato. Porque acham que o Antigo Testamento continua em todos os seus termos, porque não entenderam a Bíblia. Se não entender a Bíblia, vai cair em problema espiritual. E você acha que é só fazer seu devocional lá, o seu pão diário, e vai dar tudo certo. Pode ser que Deus te livre de grandes erros, mas quem não entende a Bíblia que lê, tem grande perigo espiritual de cair em doutrinas erradas, de cair em conversas fiadas que estão por aí. De que, olha, deveríamos seguir a lei, deveríamos guardar o sábado, e o povo de Deus fica: é mesmo, deveríamos guardar o sábado, agora é o domingo, porque não estudam, porque não entendem como as coisas funcionam. Algumas coisas que nós podemos tratar aqui sobre a circuncisão. Primeira delas, a circuncisão não foi invenção de Deus. Não era exclusiva de Abraão. Antes de Abraão, muitas pessoas, muitas nações já praticavam a circuncisão. Como é que nós sabemos disso? Pela arqueologia, pelos documentos. Muitas religiões antes do próprio judaísmo já praticavam a circuncisão. Estranho, né? Porque você sempre leu na Bíblia e pensou que era algo bíblico.
outra notícia que você não sabe é que o batismo também não é uma invenção cristã. O batismo também já era usado por muitas outras religiões. Dentro do próprio judaísmo, o judaísmo batizava pessoas. Então, é uma coisa que me chama a atenção e eu quero que você perceba. Alguns crentes são tão fracos no seu conhecimento que eles acham que seus argumentos fracos vão resolver as coisas. E geralmente os argumentos fracos são do tipo do exclusivismo, sabe? Deus revelou na Bíblia que teve um dilúvio. Só Deus revelou isso na Bíblia. Aí você vai lá e descobre que não foi só Deus que revelou na Bíblia que houve um dilúvio. Outras culturas falavam de um dilúvio também. Aí o crente fica perdido. Ah, meu Deus, quer dizer que a Bíblia não está certa. Quer dizer, então, que tem que ter uma exclusividade? Só uma pessoa falou? Pelo contrário, se outras culturas estão falando, é um argumento para a Bíblia. Para dizer que a Bíblia é a única que falou da maneira certa sobre o dilúvio. As outras religiões ouviram falar, erraram, mas aqui está a verdade bíblica. E me ensina outra coisa, que Deus é um Deus que trabalha com elementos da cultura. Então, por exemplo, nós temos aqui um violão, né? Está vendo esse violão aqui? Ele é um elemento cultural, brasileiro, mundial, ou foi invenção dos cristãos para tocar no culto de adoração? Nós inventamos o violão para tocar no culto de adoração. É um instrumento cultural. Nele você toca samba, nele você toca pagode, nele você toca funk, se quiser. Tem que fazer um molejo, né? mas toca. Não é exclusivo nosso. Mas nós podemos utilizá-lo para a glória de Deus, como fazemos aqui. Assim também a circuncisão agora é trazida para dentro da cultura bíblica e demonstrada da maneira correta, não da maneira como os ímpios faziam. O batismo agora é da maneira correta, não como os ímpios fazem. Então, uma coisa que era feita era o seguinte: nas outras religiões, quando o menino chegava aos 13 ou 14 anos, era feita a circuncisão dele. 13 ou 14 anos. Adivinha por quê? Um ritual de puberdade. Era quando o menino estava se tornando homem. Então, para que os deuses abençoassem, para que eles tivessem filhos, fossem férteis, eles cortavam a carne do prepúcio e aquele menino agora era um homem. Na nossa cultura hoje, nós temos rituais como esses, né? Embora não religiosos. As meninas fazem festas de 15 anos. São festas ou tipos de rituais que nós nem percebemos, em que nós demarcamos uma mudança da vida infantil para a vida adulta. É um tipo de ritual, mesmo que sem religião em si, mas é um tipo de ritual. Eles faziam isso. Eles tentavam chamar a atenção dos deuses pelo sacrifício, então, do prepúcio masculino. Já Deus não. Deus demarca com 8 dias de vida. Não é uma mudança aqui para ser homem ou tipo de coisa, não. É desde bebê, para que desde bebê faça parte da aliança de Deus. Uma outra coisa, por que essa marca da aliança é só para homem, não é para mulher também? Que preconceito é esse, Deus, com as mulheres? Por que é uma marca só para homens? Será que é um patriarcalismo? Será porque a Bíblia é machista? Nada disso. Nós temos aqui uma verdade teológica. Aqui está novamente a ideia: se o povo de Deus é fraco, vai interpretar a Bíblia de maneira fraca também. A Bíblia estabelece que Adão é o representante de toda a humanidade. Mas isso é no Antigo Testamento, pastor. Leia Romanos capítulo 5. Adão é o representante da antiga humanidade e Jesus é o representante da nova humanidade, homens. E essa representação masculina indica o quê? Que Deus, tendo criado o homem, colocou ele como representante de toda uma humanidade, de todo um povo. Assim como Abraão é o representante de todo um povo. Isso é um tipo de coisa que não rebaixa ou eleva o homem. Eleva o homem, rebaixa a mulher. Mas é o projeto de Deus, criando cada um para o seu papel. E nós chamamos isso de complementarismo. A ideia é que, se o homem é circuncidado, ele vai casar com uma mulher. E a marca da circuncisão vai ser passada para ela, uma vez que homem e mulher casados são uma só carne. Se a carne do homem está circuncidada, no casamento a mulher também estará circuncidada. É uma ideia de representação representativa.
Mas afinal, por que Deus escolheu esse tipo de sinal? Esse tipo de aliança? Porque é um sinal na carne, é um sinal cirúrgico. Eles cortavam com pedras afiadas, e você sabe que sai sangue. É um tipo de pequena cirurgia, feita hoje em laboratórios de pequenas cirurgias, né, ou centros de pequena cirurgia, mas é uma cirurgia de certa maneira. Você retira carne ali. A pergunta é, essa aliança, esse sinal da aliança é para quem? Seria para os de fora? As pessoas veriam, os de fora veriam e diriam, esse é alguém que está em aliança com Deus. Não, porque o órgão sexual ele é escondido. Então não é uma aliança visível, um sinal de uma aliança visível. Alguns pensam que é um sinal para um indivíduo. Sempre que ele fosse lá tomar banho e tal, ele veria aquele sinal e lembraria da aliança. Também seria estranho pensar dessa maneira. Mas tem uma proposta que eu acho interessante, de que é um sinal para Deus. A circuncisão é um sinal para Deus. Duvida? Lembra de quando Caim cometeu pecado, matou o seu irmão? Deus coloca uma marca em Caim. Já no caso de Caim, a marca dele é para que as pessoas reconhecessem e não o matassem. Mas há um outro caso de uma marca em Gênesis, que é o arco-íris. O arco-íris é uma marca instituída por Deus para que o próprio Deus lembrasse da sua aliança. Para que sempre que ele visse o arco-íris, ele lembrasse que não deveria destruir o mundo com água. Então é muito provável que o sinal da circuncisão seja um sinal para Deus. Que sempre que ele vê um bebê nascendo com a marca da circuncisão, ele diga, faz parte do meu povo. Está marcado como meu povo. A circuncisão, então, é para que Deus estabeleça um sinal para esta aliança. E ela deve ser feita com 8 dias de nascido. No islamismo, é com 7 dias de nascido. No judaísmo, ou na religião do Antigo Testamento, 8 dias. Não tinha nada mágico, não ia transformar a vida do bebê. Apenas demarcaria uma relação com Deus. Será que isso tem alguma coisa a ver conosco? É interessante, meus irmãos, sabe por quê? À medida que Israel vai crescendo, vem Moisés, vem todo o estabelecimento, Abraão está morto há muito tempo, essa circuncisão continua sendo feita. É obrigação. É um dos pontos que Israel pouco errou. Israel errou em muita coisa, mas a circuncisão não. Eles continuaram fazendo a circuncisão bem direitinho, obedecendo tudo. Mas uma coisa que acontece entre os profetas é dizer o seguinte, olha, vocês são circuncidados na carne. A carne de vocês está bem cortadinha, mas o coração de vocês não é circuncidado. Outro profeta diz o seguinte, vocês são circuncidados na carne, mas o ouvido de vocês não é circuncidado para ouvir a palavra de Deus. E essa imagem do ouvido é interessante, é como se tivesse uma pele no ouvido, que impede de ouvir a palavra de Deus. Corta essa pele, circuncida o ouvido, circuncida o coração. Essa é a relação que esta verdade tem conosco hoje. Por exemplo, abra em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículos 11 ao 13. E perceba comigo o seguinte, que esta circuncisão tem a ver com uma verdade espiritual para hoje. Mas apenas uma verdade espiritual. Paulo aplica para nós da seguinte maneira, Colossenses 2, do 11 ao 13. Quando ele fala nele, ele está se referindo a Jesus. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. O que é que Paulo faz aqui? Ele faz uma correlação entre circuncisão e batismo. É uma correlação que ela deve ser bem entendida aqui. Perceba que Paulo aplicou tudo aqui espiritualmente. A circuncisão que vocês têm em Cristo não foi feita por mãos humanas, é uma circuncisão do coração. É uma representação de uma aliança que vocês têm no coração. É a circuncisão de Cristo. Vocês foram sepultados e o batismo é esta representação de que vocês morreram
morreram nas águas, foram abaixados nas águas e ressuscitaram em Cristo, levantaram para uma nova vida. Mas tudo isso aplicado espiritualmente. Eu estou falando isso porque alguns grupos cristãos, protestantes, irmãos nossos, interpretam errado esta relação. Então, eu vou responder aqui em termos de perguntas. As perguntas e as respostas que nós esperamos. Primeira pergunta. A aliança de Abraão ainda está ativa hoje? A resposta é sim, mas ela está em espera. É como se ela estivesse ali em stand-by. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com Abraão e ele disse, é uma aliança perpétua. Então não houve uma quebra dessa aliança. Deus prometeu que cumpriria essa aliança. E nós cremos firmemente nisso. Nós, como batistas, cremos nisso. No sentido de que Deus vai cumprir essa aliança ainda no futuro. Deus ainda vai dar Canaã. Deus ainda vai fazer Abraão ser bênção para todas as nações. Porque de Abraão vem Jesus. E Jesus dominará sobre todas as nações. Quando? Quando isso vai acontecer? 1000 anos após a tribulação. O milênio de Cristo. Então, esta aliança ainda está ativa, mas está em espera para o milênio, onde finalmente ela será cumprida. Outra pergunta. Quais são os sinais agora da nova aliança, que é a aliança em que nós estamos inseridos? Quais são os sinais hoje da nova aliança? É a circuncisão? De jeito nenhum. É o batismo e a ceia do Senhor. Esses são os sinais estabelecidos pelo Senhor na nova aliança. Batismo e ceia do Senhor. Uma terceira pergunta. Então, será que o batismo está substituindo a circuncisão? Será que o batismo é a nova circuncisão? A resposta tem que ser não, irmãos. Porque se o batismo está substituindo a circuncisão, nós deveríamos batizar crianças também. Afinal, crianças de 8 anos deveriam ser circuncidadas. Eu estou dizendo que não pelo seguinte motivo. A aliança com Abraão é diferente da nova aliança. A nova aliança tem outros termos. E os termos da nova aliança não envolvem família, envolvem indivíduos. Não envolve aqui a família de Israel, o país de Israel. A nova aliança envolve uma decisão pessoal. Você tem que tomar uma decisão de seguir Cristo. Esses são os termos de Cristo. Negue-se a si mesmo, tome a cruz. Eu posso fazer isso por minha família? Eu posso fazer isso pelo Brasil? Não posso, eu tenho que tomar essa decisão. Então, se o batismo vem de uma decisão pessoal, como é que eu vou batizar uma criança que não pode tomar essa decisão pessoal? É nesse sentido de que nós pensamos que o batismo não é a reposição da circuncisão. Ele tem a ver, em verdade, espiritual, mas não é o cumprimento da circuncisão. Uma quarta pergunta. Os sinais, no caso nosso, batismo e ceia do Senhor. Os sinais garantem, se eu cumpri-los, eles garantem o cumprimento da aliança? Essa é uma pergunta interessante, porque seria o seguinte: eu só vou para o céu se eu tomar a ceia do Senhor e for batizado? Se eu morrer sem ser batizado, se eu morrer sem tomar a ceia do Senhor, eu vou para o céu? A resposta cristã é sim. Porque o sinal da aliança é uma coisa, mas a aliança em si é outra coisa. Nesse sentido, nós concordaríamos, inclusive, na aliança de Abraão. Se você tem uma aliança no seu coração e morre antes de ser circuncidado, imagine que Abraão morresse nesse momento em que Deus está falando. Um ataque cardíaco, Abraão morreu. Ele ia para o inferno? Não, porque a circuncisão é um sinal, não é a aliança em si. Ela é uma demonstração. Agora, se você é crente, tem a possibilidade de ser batizado, tem a possibilidade de tomar a ceia do Senhor e não faz, aí já é outra história. Aqui você está sendo desobediente e talvez demonstrando no seu coração de que você nem crê no Senhor. Porque a sua desobediência demonstra isso, por isso que é sinal, é sintoma, é demonstração. Uma outra pergunta, os sinais são sacramentais? E o que é que eu estou falando por sacramental? Perspectiva católica, perspectiva até de alguns irmãos protestantes, de que você pega o pão aqui e você está fraco espiritualmente, mas quando você come o pão, uma injeção de graça é dada no seu coração. Quando você toma o cálice, você se renova automaticamente, magicamente. Nós não cremos nisso. Isso é um sacramento. O sacramento, ele envolve o seguinte: você cumpre aquilo
E mesmo sem você acreditar, se você está bem ou se não está bem, você vai ser abençoado. Você vai ser renovado. Para nós não funciona assim. Os sinais não transmitem graça automaticamente. Você precisa crer. Você precisa estar disposto. Uma última pergunta. Crianças devem receber o sinal da aliança na nossa época? A resposta é sim, se crerem. Se tiverem a possibilidade de crer e confessar a sua crença. Se essas crianças não podem confessar essa crença, elas não devem receber o sinal da aliança. Porque a nova aliança demarca isso. Percebe como o tema é complicado? Mas esse tema complicado tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Porque quando chega um dia de ceia do Senhor, você cometeu um pecado e você diz, eu não vou tomar a ceia do Senhor porque eu cometi um pecado hoje. Esta é uma visão errada sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor envolve, inclusive, a ideia do perdão dos pecados. Como é que você está na mesa do perdão e não vai tomar porque está em pecado? É loucura. A ceia do Senhor ela não pode ser tomada de maneira desrespeitosa. Você está vivendo sua vida do jeito que quer, aí vem aqui e zomba, e toma, e pisa. Aí você vai morrer, aí você vai ser disciplinado. Você está brigando com o irmão e tal, não quer resolver, aí é outra história. Mas se você está com o coração contrito, pecou, esse é o local mesmo. Porque a graça é transmitida pelo entendimento de que você é salvo em Cristo. E esta ceia está lembrando disso. O batismo está lembrando disso, que você morreu com Cristo, ressuscitou com Ele. A circuncisão era uma lembrança do seguinte: vocês cortaram uma parte do corpo de vocês para entrar em aliança comigo. Nós cortamos uma aliança. E existe um tipo de jogo aqui que está no versículo 14. Quem não quiser ser circuncidado, incircunciso, deve ser eliminado do meio do meu povo. Olha como ele faz. Para cortar uma aliança, você precisa cortar da sua carne. Quem não quiser cortar da sua carne, será cortado do meu povo. Tem todo um jogo aqui. Quem não quiser cortar da sua carne, será cortado do meu povo, pois quebrou a minha aliança. Quando nós observamos todo esse contexto masculino, nós esquecemos que existe a mulher aqui, ela é tão importante quanto. Por isso que Deus agora volta-se para Sarai, a partir do versículo 15. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei, darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sobre a tua bênção. E Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Já voltado para Sarai, há de novo uma transformação para que ela seja mãe de muitas nações. Ela não é mais Sarai, ela é Sara. A mudança no nome dela é mais sutil, porque Sarai significa princesa, e Sara também significa princesa. E muitas vezes eu me questiono, o que houve aqui nessa mudança? A melhor possibilidade que eu vi é a seguinte: Sarai é o nome que ela traz da sua antiga terra, com esse i no final, Sarai, é princesa. Mas agora ela tem que esquecer essa antiga terra e receber um novo nome, só com uma mudançazinha, mas para lembrar que ela é agora de outra nação, de uma nova nação. Agora é Sara, ela é a princesa, a mãe desse povo. E apesar de tudo isso, Abraão ri. Não é Sara que ri aqui ainda, é Abraão. Ele ri. Esse riso, Deus é muito paciente, porque esse riso não é entendido com ira da parte de Deus. Eu leio esse texto muitas vezes e fico pensando, será que eu reagiria igual a Deus? Se alguém risse de mim, eu acho que eu não reagiria igual a Deus. Deus parece relevar. Abraão ri e Deus diz: certo, Abraão, você não acredita, mas está aqui. Na verdade, Sara vai dar à luz um filho. Você não entendeu ainda. Deus é muito paciente. Quando Deus se revela como todo-poderoso no início, agora ele se revela em sua paciência e em sua longanimidade, que é essencial para a aliança.
Porque mesmo que Deus fosse todo-poderoso, ou seja, Ele pode cumprir a aliança, mas Ele fosse impaciente, Ele fosse instável, nós não teríamos confiança na aliança. Porque muitas vezes eu e você rimos de Deus. Eu já falei no início, nós sentamos na mesa e queremos negociar com Deus. Deus, deixa eu dizer aqui como é que eu vou fazer. Deus, a minha obediência será essa, eu darei tanto, mas eu não darei o que o Senhor pede. Ou como o meu amigo do início, dizendo, não precisa, eu vou ser mais abençoado se eu abandonar Deus. Deus não precisa da minha adoração. Nós rimos de Deus. E se a cada risada nossa, Deus pegasse-á, como a gente diz, se Deus ficasse irado com as nossas risadas, nós estaríamos perdidos. Porque todos nós rimos em algum momento. Todos nós duvidamos em algum momento. Mas Deus tem paciência. Ele guarda a aliança até o fim. Ele é muito paciente. Por isso que todos os termos da aliança se parecem muito com um casamento. Imagine que esse é um casamento no qual o noivo é todo poderoso e pode garantir que esse casamento vai ser cumprido de maneira fiel até o final. Esse é um casamento. E o que se requer de nós, que somos noiva? Para manter a saúde desse casamento, nós vamos ter que cumprir algumas coisas. Não existe um casamento de uma pessoa só. O casamento foi Ele que instituiu, é pelo poder dEle, foi Ele que nos trouxe, foi Ele que pagou o casamento. Mas agora o que se requer de nós é que cumpramos certos rituais de amor, de manutenção, de sacrifício. Que casamento sobrevive sem sacrifício? Você sabe que nenhum sacrifício pode sustentar um casamento, mas ao mesmo tempo nenhum casamento vai sobreviver sem sacrifício. Se alguém se entregar, se alguém abrir mão. Mas como é que você acha que então na sua relação com Deus, sem sacrifício vai dar tudo certo? Sendo que a nossa relação com Deus é uma aliança do tipo de casamento. Entre nós e Abraão há uma conexão imensa, mesmo que ele esteja em uma aliança e nós estejamos em outra. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26, Paulo diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Temos um parentesco com Abraão. É bem distante, é primo segundo grau, mas nós temos. O nosso parentesco é o seguinte: à medida em que nós cremos, obedecemos, logo o texto vai seguir, e no final, Abraão simplesmente obedece. Deus mandou circuncidar. O que é que ele faz? Circuncida. Circuncida ele, os filhos da casa, os servos, escravos, todos são circuncidados. Abraão é desse tipo de gente. Ouvir é obedecer. Diz, Senhor, é para matar meu filho? Eu vou matar meu filho. Logo, logo vai chegar essa cena tão complicada. Mas até chegar lá, lembre-se, você é filho de Abraão, não como um judeu. O sangue de Abraão não corre nas tuas veias. Você não precisa cantar Shalom, Shalom, ficar tentando vestir roupas judaicas. Você não precisa disso. Você não tem sangue de Abraão. Mas à medida que você tem fé, é uma pessoa que obedece ao Senhor, você tem um tipo de relação com Abraão. Um tipo de relação que mostra que essa herança espiritual chegou até nós. Se a circuncisão não é mais cobrada de nós, eu quero te lembrar uma coisa. Por que você não busca o batismo? Porque o batismo é algo tão complicado. E muitas vezes chegam para nós e nos acusam, dizendo, são vocês que complicam o batismo, são vocês que dificultam. Entendam, nós estamos tendo cuidado com você. Nós estamos tendo cuidado para que você tome uma decisão firme, que você entenda o que está fazendo. Por isso que poucas vezes nós enchemos esse tanque. O tanque resseca, tanto por nossa lerdeza no evangelismo, isso é uma coisa, mas também porque nós queremos que você tenha 100% de certeza. Assim como os noivos estão para casar, e eu fico só insistindo, tem certeza que quer casar? É melhor desistir logo, porque se casar e não der certo, já era. Desista, homem. É melhor você, lá no dia mesmo a gente faz, desista. No batismo é a mesma coisa, você precisa ter plena certeza.
Mas, ao mesmo tempo, não coloque barreiras. Você crê no Senhor, você crê nessa doutrina, crê na Bíblia, por que você não busca o batismo? Muitas vezes é porque nós entramos em um comodismo. Porque o batismo significa o quê? Estar em relação com uma igreja local, com a membresia de uma igreja local. E você não quer esse incômodo, você não quer o pastor pegando no seu pé, você não quer se envolver com os pequenos grupos ou servir nas diretorias, seja lá o que for. Então, para você está bom do jeito que está, frequentando. Mas entenda, essa é uma questão espiritual. Não é uma questão aqui da instituição, do movimento. É uma questão você com Deus. Se Deus está se revelando ao teu coração como El Shaddai, se Ele está transformando a tua vida, por que você não faz um compromisso com Ele? E por que você não está ansiando por ter esse compromisso, lembrando de Cristo, junto com esse povo todos os meses? Esse povo é imperfeito, mas é esse povo que Deus chamou. Abraão era imperfeito, mas foi Abraão que Deus chamou. Se Deus tem te chamado, bem-vindo. Você que é imperfeito para um povo imperfeito. Se você ainda não tem conhecido esse Cristo, não tem depositado a sua fé, eu convido a você a fazer isso. Deposita a tua fé nele, obedece a ele, cumpre os requisitos dele, porque é pela graça que nós somos salvos. A obediência é apenas um fruto desta graça. É apenas um fruto esperado para tudo aquilo que nós recebemos como gratidão. Vamos baixar nossas cabeças, rogar ao Senhor que nesta aliança estabelecida em Cristo Jesus possamos ser obedientes a Ele em uma resposta adequada nos sinais desta aliança. Rogamos, Senhor, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, animados e crendo no poder do Teu Espírito Santo que atua sobre nós, que atua sobre a Tua igreja, nós te pedimos, Pai, que esteja conosco, nos ensinando dessas linhas da lei e da graça como foram reveladas a Abraão, a confiança que precisamos ter em Teu nome, no Teu poder supremo, que transforma todas as coisas, que pode fazer todas as coisas, que inclusive pode transformar nossas vidas, nossa família e nossa igreja. Nós te pedimos que a resposta adequada, como lei mesmo, como mandamento, como sinal externo, seja não de uma perspectiva legalista, como se fôssemos comprar o teu amor, mas que seja numa perspectiva de um coração grato, de que esses sinais externos dessa aliança sejam representativos de uma mudança que já aconteceu, porque fomos alcançados por teu amor, porque fomos transformados e constrangidos por teu amor. Pedimos que cada dia mais possamos ver batismos, cada dia mais possamos ter pessoas reunidas em torno da ceia do Senhor, não pelas coisas em si, não pela lista de membros em si, não pelo ritual em si, mas por perceber que o teu evangelho está transformando vidas, mas por perceber que o Senhor continua salvando e edificando pessoas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.